Boa noite para todos que estão acompanhando o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. Olha, um convite para você, especialmente para você palmeirense que vem dos Palmeirenses de Cambé, dia 7 de outubro, né, a 13ª Onda Verde, uma promoção dos palmeirenses da cidade de Cambé. Vem aí o Edmundo, né, o animal, Oséias também estarão presentes. É um jantar, convites a R$120, mais 1 litro de leite ou brinquedo, no Village Praça de Eventos. É uma reunião anual que os palmeirenses daqui da região fazem, que realmente muita gente vai. Você aproveite também para bater um papo com o Edmundo, com o Oséias e com todos os palmeirenses, né? Embora o Palmeiras não tenha conquistado títulos esse ano, a torcida do Palmeiras aqui é muito grande, né? E o pessoal todo ano faz essa promoção. Então tá aí, dia 7 de outubro. Você pode ir amanhã na Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Aproveite também para almoçar ou jantar no Gin-Gin. Gin-Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin-Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin-Gin, sozinho ou com a família. Gin-Gin, na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin, então avisa logo a galera. Gin-Gin, sabor aqui não tem fim. Gin-Gin, cardápio recheado te espera. Gin-Gin, que delícia é comer na Gin-Gin. Gin-Gin, seu momento de sabor. Aqui ao meu lado está o Aldemar Mascarenhas, presidente do Sindopar. Como vai, Aldemar? Tudo bem? Boa noite. Muito bem, Marcelo, graças a Deus. Você esteve em Brasília, não? Não. Faz 2 semanas que eu não vou a Brasília. Pô. O ritmo lá anda um pouco acelerado, né? É muita denúncia, é muito diz-que-diz. É um falando do outro, digamos assim, o sujo falando do mal lavado, né? E é assim a cultura da nossa Brasília, da política em nosso país. É muito triste, lamentável até. Você acha que essa denúncia do Temer vai para frente, não? Vai nada. Essa denúncia contra o Temer? Não, não vai. Chega. Eu acho até que houve até um certo exagero da parte da Procuradoria-Geral da União. Tem coisa que você tem que segurar um pouco. Veja bem, isso só atrapalha o andamento das coisas no país. O prestígio do Temer tá lá no chão, tá lá embaixo. É verdade. Mas no chão. Mas os resultados da economia estão demonstrando sinais de melhora. Quer dizer, mais uma denúncia dessa, o que acontece? É mais dinheiro que vai ser desviado para emendas parlamentares, porque, é claro, ele está na posição de presidente, ele não vai querer perder o cargo dele, ele vai fazer de tudo para se manter. É tanto que ele tem os seus generais à frente da batalha, comandando toda... Ontem eu vi, através da televisão, alguns parlamentares que são fiéis a ele, fazendo já... E o relator, inclusive, que é o deputado mineiro, né, do PSDB, dificilmente, Marcelo, eles vão autorizar o Temer ser investigado nesse atual momento, o que eu acho que não seria muito bom. Ele que seja investigado depois que terminar o mandato dele, falta apenas 1 ano e pouco, e aí sim a justiça que cumpra o seu papel. Mas, por enquanto, o interesse da sociedade precisa estar acima desse interesse menor. E o afastamento do Aécio? O que você achou? Pois é, o afastamento do Aécio é uma coisa meio esquisito, né? Prende o cara e deixa ele em casa. Que tipo de prisão é essa? Me parece que ali dentro do Supremo Tribunal, eu não consigo entender as decisões internas do STF às vezes. Não consigo. Apesar de ter dados aí, as informações que se tem, que há um envolvimento sim do Aécio. Né? Que é uma decepção para mim, principalmente, que fui um cidadão que trabalhei por ele, votei nele, fiz campanha por ele e de repente vejo nessas condições. Vamos fazer o quê? É o ser humano, né? Agora diz que o Senado, pelo menos um bom número de senadores, quer evitar o afastamento dele. Barrar, a expressão é barrar. Aí é que está. Quem manda? Como é que fica essa relação das instituições? Quem formou as leis? É o Congresso. Exato. Quem executa as leis e faz prevalecer as leis? É a Justiça.
Está havendo aí, me parece, uma confusão na hora de saber quem é quem nessa relação. Me parece que eles não vão cumprir a determinação lá do STF e, mais uma vez, o STF vai ficar desmoralizado, você pode ter certeza disso. Porque no entendimento de juristas renomados, ele diz o seguinte, que a decisão do STF só cabe apelo, se couber, para o próprio STF, para a turma do STF. Não pode ter a decisão, não pode deixar de ser cumprida simplesmente por entendimento da Casa do Senado ou da Câmara dos Deputados. É, coisa de louco. Agora você deverá, né, no mês de outubro, ser recebido pelo presidente do Banco Central, não é isso? Marcelo, você sabe a luta que nós estamos enfrentando hoje em Brasília para aprovar um projeto de lei que vem de encontro aos interesses da rede lotérica brasileira. A rede lotérica, gente, nada mais é do que um pilar no atendimento aos interesses das pessoas, da sociedade em nosso país. São mais de 120 milhões que procuram as casas lotéricas. Você vê agora, fecharam os correios no recebimento de contas. Exato. Essa gente todinha vai migrar para as lotéricas. Mais gente. Mais gente. Os bancos não querem mais prestar esse serviço. Então, nós estamos com a rede pronta, ela está preparada para dar todo um suporte de atendimento a todo esse conglomerado financeiro no país. Essa rede é de um valor extremamente grande. É tanto que nós somos muito bem recebidos dentro do Congresso, seja no Senado, seja na Câmara. Mas você sabe, e os senhores que nos assistem, eu tenho falado sempre aqui, desse projeto 7.306/17, que é um projeto que nasceu aqui no Paraná, nasceu do nosso sindicato, o nosso Sinlopar, levamos para a federação, com o apoio do deputado Luiz Carlos Raules, que tem sido, assim, extremamente importante para nós lotéricos, não é de hoje, desde que eu me iniciei nessa vida sindical em prol dos lotéricos, o Raul tem estado conosco. E esse projeto ele está andando em Brasília, está com requerimento de urgência, mas é preciso a gente ajustar detalhes dele para amanhã depois você não sofrer o veto, tá? A gente tem conversado com o Senado, até com o próprio presidente, e agora vamos conversar com o presidente do Banco Central, que é a entidade responsável que criou essa figura do correspondente bancário no Brasil. Foi ali que surgiu? Foi, o Banco Central que criou a figura. Eles só se esqueceram de uma coisa, de doutrinar quanto à remuneração. Aí o que acontece? Os bancos, que não querem mais esse serviço, porque diz que custa caro dentro de uma agência bancária, passaram para os correspondentes. E nós, lotéricos, que representamos mais de 90% desses serviços todos, nós estamos com essa carga estupenda de responsabilidade, ganhando uma miséria, porque é a política dos bancos, e explorar aqueles que dão suporte e vazão a todo esse tipo de atendimento à sociedade no país. Os bancos que determinam, então. Por isso que precisa da lei. Os bancos é que determinam. Aí o ministro da Fazenda diz, eu não quero que onere o consumidor. Está correto, mas ninguém vai onerar o consumidor. Nós vamos tirar da fatia que os bancos ganham, que é muito, o nosso complemento de remuneração, que também não é muita coisa. Entendeu, Marcelo? Então é uma forma que nós estamos buscando de, quando colocar o projeto em votação, colocar com segurança, colocar de uma forma que possa atender a expectativa da rede, ou seja, a aprovação desse projeto. Só que nós temos pressa. É isso que eu falava ontem com a assessoria lá em Brasília, e acabei de falar com um amigo meu agora há pouco. Nós temos pressa. A situação dos lotéricos no Brasil é uma situação crítica, economicamente, financeiramente. Todo mundo aí na bacia das almas. Uma dificuldade incrível para manter a sua porta aberta. Marcelo, somente ano passado nós tivemos mais de 500 lojas fechadas por inadimplência. Nossa. Inadimplência. A Muita Caixa coisa. chega lá, corta o sinal e diz, agora lasque-se. Paga-se a dívida. O cara não tem com o que pagar. Por quê? Porque ganham uma miséria. São assaltados. É uma atividade extremamente de risco. Uma atividade hoje que você precisa ter carro para transportar o dinheiro. Você precisa ter, às vezes, segurança,
dependendo do local, e você tem que ter uma loja blindada e que a blindagem custa caro. E tem mais um detalhe, os contratos que nós renovamos por mais 20 anos, a Caixa já está exigindo. Mas como assim? Vai renovar o contrato, mas você tem que apresentar a sua loja blindada no novo padrão que eles criaram. Caso contrário, Do caso contrário, você não consegue renovar o contrato. Então, aí tem mais outro detalhe. Além disso, então a gente vive sempre na bacia das almas, preocupado com isso. Você não sabe onde socorre primeiro. Nós estamos com um problema sério, a Caixa querendo lançar a loteria pela internet. Ainda não desistiu dessa ideia? Ainda não desistiu. Então ela faz tudo para o seu próprio bem. E aí nos chama de parceiro. Que parceiro que nada. Nós somos a escora da Caixa, porque sem a rede lotérica, ela jamais teria a condição de negociação de contratos que ela tem hoje com todo o segmento produtivo do país. Isso sim, devia valorizar o canal lotérico, entendeu? Tratá-lo bem e fazer desse canal realmente um canal profissional, empresário e que as pessoas trabalhem satisfeitas ajudando a construir esse grande banco que é a própria Caixa Econômica Federal. Por falar em loterias, o que temos aí? Bom, nós temos a Mega Sena acumulada, né? Opa! Mega Sena acumulada. E temos a Lotofácil também. Hoje é sexta-feira, né? E, aliás, hoje segunda-feira, né? Mais uma Lotofácil. Tivemos acumulada na sexta. Loteria tem para todos os gostos, toda semana. E tá aí, é só você chegar ali na Lotérica Colimas, na Superquadra do Tupã e fazer a sua aposta, ou na lotérica da sua preferência, né? O importante é você participar, porque toda vez que você participa, a sua chance é diferente de zero. E no fim do ano? E no fim do ano, a Mega da Virada, que nós já estamos preparando aí, um prêmio aí gordo, da ordem de R$200 mil. Nossa, Né? 200 milhões. 200 milhões, meu dinheiro tá tão curto, rapaz, que eu só 200 mil reais, é coisinha. Já resolvia. Já resolvia. Esse Ademar não é brincadeira. Já acabou a entrevista? Já acabou o tempo. Obrigado, Ademar, grande abraço. Pois é, gente, muito obrigado. O tempo aqui passa muito rápido, né? É verdade. Mas nós estamos aí, nós somos aquela pessoa que luta pelo canal lotérico e pela cidade de Londrina também. A gente ajuda na medida do possível. Falando da nossa cidade, da nossa querida Londrina. Uma boa noite a todos. Ok, já tem mais. Super pré-internet da Sercontel. Para quem não sai da internet, franquia mensal de 4 GB sem bloqueio. Para quem quer ligar sem se preocupar com nada. Ligações locais e SMS à vontade para qualquer operadora. E para quem não quer se preocupar com recargas, recarregue e use por 1 ano por apenas R$ 4,90. Sercontel, super pré-internet. Você faz uma recarga, turbina seu celular e usa como quiser. Mais informações, ligue 1051. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Vamos continuar com o programa Militão e Militão. E antes de mais nada, registrando aqui no programa que no dia 6 de outubro, a partir das 20 horas no Buffet Elite, o Baile do Balanço, em comemoração aos 20 anos do Sescap Londrina. Os contabilistas, né, estarão lá
uma grande festa. Jaime Cardoso, que é o presidente, vai ser realmente uma festa muito bacana. Inclusive eu estou convidado, obrigado Jaime pelo convite, Euclides, né, o vice-presidente do SESCAP, que é um dos sindicatos mais importantes que nós temos aqui no interior do Paraná, inclusive muito atuante. Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem aquele famoso blá blá blá. O assunto sobre preposições não acaba. A Dora trouxe um exemplo de comunicação básica, onde em português nós sempre usamos a preposição para, mas em inglês ela não existe. Em português, você liga para alguém, você manda mensagem para alguém, você pergunta algo para alguém e você responde para alguém. Em inglês, nós não usamos preposição, nem to, nem for. I called the airline. He has just texted her. I emailed them yesterday. Let me ask you a question. I didn't answer the question. É importante. You call someone, you email someone, you message or text someone. You ask someone a question and you answer a question. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. E agora vamos conversar com os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e com o Dr. Loriberto Vieira Gonçalves, que estão aqui comigo no programa de hoje, sempre com temas muito interessantes que interessam a você que está em casa. Como vai, Dr. Loriberto? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem. Dr. Leonardo, boa noite, tudo Marcelo. Calmo ou tá tudo complicado lá na Justiça do Trabalho? Tá tudo correria, né? Como sempre. E vamos falar com o Dr. Leonardo, para começar essa conversa, sobre reforma trabalhista. E ele traz o seguinte assunto, a possibilidade de quitação anual do contrato. Dr. Leonardo, é verdade que a reforma trabalhista permite a quitação parcial do contrato? É verdade, Marcelo. Como a gente tem comentado aí nos últimos programas, que a reforma trabalhista vai entrar em vigência agora em novembro. Tá perto, hein? Tá perto, tá chegando perto. Mas ela trouxe alguns aspectos interessantes. E dentre esses aspectos é a possibilidade de quitação anual do contrato de trabalho. Como que iria funcionar isso? O empregado e o empregador vão ao sindicato, discriminam as verbas que eles declaram que estão quitadas naquele ano de referência e, com a anuência do sindicato, faz um documento dando essa quitação. Para que isso serviria? Isso serviria para dar uma segurança jurídica a mais, né? Tanto para o empregado como para o empregador. Seria mais ou menos isso daí. Como que funcionava antes? Bom, funcionava antes, não tinha nenhuma previsão nesse sentido. Até era um pouco complicado porque às vezes havia rescisão do contrato, ia fazer a homologação no sindicato com o termo de rescisão, daí estava discriminadas as verbas lá, dava a homologação no sindicato. Mas aí o empregado ia lá e entrava no justiça do trabalho requerendo coisas que já estavam quitadas lá. E muitas vezes eram até deferidas, né, no justiça do trabalho isso. Dependendo se houvesse alguma diferença de aviso prévio, etc. Então aquela quitação não era assim aplicável geralmente, né? Então é uma situação meio complicada. E você acredita, doutor Leonardo, que isso irá se aplicar plenamente? Olha, cabe aos juízes, não? Não cabe aos juízes, né? Cabe ao juiz. O juiz que vai interpretar se essa quitação é válida ou não, né? Mas assim, independente disso, Marcelo, acho que a empresa ela tem que pegar e fazer esse documento, né? Confeccionar esse documento e conforme está previsto na legislação e no sindicato e pedir homologação. Agora, se vai aplicar ou não, vai depender da interpretação do juiz, como você mesmo falou. Só que independente disso, é melhor que a empresa faça, né? Porque se de um lado vai trazer mais segurança jurídica para a empresa, também vão ter aquelas espertinhos que vão querer se aproveitar disso, né? Por exemplo, se o empregado está trabalhando na empresa, ele vai ter interesse em manter o contrato. E lógico que ele vai querer dar quitação também, com vistas a manter o contrato, entendeu? E às vezes alguma empresa pode se utilizar disso para fraudar alguma verba, alguma coisa, entendeu? Então, vai depender do caso a caso, né? Como vai ser. Independente disso, acho que é importante a empresa fazer da forma correta e anualmente fazer essa quitação aí com os funcionários. De todas essas verbas, né? Sim. Interessante, hein? Isso eu não tinha noção que a reforma tinha tratado, doutor Leonardo. Tratou. Muito bem, vamos bater um papo agora com o doutor Loriberto Vieira Gonçalves. Vamos falar um pouco sobre ITR. Atenção você que tem propriedade rural, mora em propriedade rural.
O ITR, doutor Heriberto, tem prazo para apresentação e pagamento? E vamos especificar mais, qual o prazo e quais as consequências para o proprietário que não efetuar o pagamento? O ITR ele tem prazo, né, e para apresentação e para pagamento, né? Então são duas coisas distintas, como até você bem colocou aí. E o prazo para ser apresentado é até agora, dia 30, no nosso caso aqui, dia 30 de setembro. Está perto. Então está perto, seria esta semana. E também para apresentação também a mesma data, né? Então tem prazo e tem data. E doutor Heriberto, quais as consequências para quem não efetuar o pagamento? Quem não efetuar o pagamento, efetivamente vai ter multa, né? Vai ter que pagar multa e correção, juros e tudo mais que vai incidir com o passar do tempo. Não é brincadeira, não. Mas, doutor Heriberto, o ITR engloba uma série de informações para apuração do valor devido. Dentre essas informações está o ADA, Ato Declaratório Ambiental. O que é e qual a sua importância para a apuração do ITR? O ADA ele é um instrumento que ele contém vários dados da propriedade que, se utilizado corretamente ou dentro da abrangência que possa ter e da situação da propriedade, ele pode dar um desconto de até 100% sobre o ITR. Então é um negócio bom. É um negócio bom. E o que deve ser declarado para se ter esse desconto? Tudo que tem na propriedade que não é utilizado, e mesmo a área utilizada, agricultável, ela faz parte, ela vai integrar o ADA. Então, mas o ADA é direcionado a identificar a APP, a áreas alagadas por causa de hidrelétricas, área de preservação ambiental. Então, esse tipo de situação é que é apresentado lá neste documento e detalhado, e esse documento esses dados vão integrar o ITR. E qual é o incentivo do governo para esses descontos? O incentivo, o objetivo é que o proprietário rural, todos os proprietários rurais, realmente preserve a floresta, a flora, a fauna e seja mantido aí uma boa qualidade de vida, né? Interessante, hein? E, doutor Heriberto, e o prazo de entrega e periodicidade do ADA? O ADA ele pode ser entregue desde 1º de janeiro até 30 de setembro também, de cada ano. Só que após setembro tem até o dia 31 de dezembro para fazer as retificações. Se efetivamente teve algum equívoco, algum erro, isso pode ser consertado após a data da entrega. É parecido com a declaração do imposto de renda. Então. Isso. Tá. E como o proprietário faz essa declaração? Qual é o caminho? O caminho, ele tem que fazer um cadastro no IBAMA, e é importante que ele faça esse cadastro, porque a partir daí ele vai ter uma senha, ou seja, pelo CNPJ, ou pelo CPF, e aí ele vai poder acessar esses dados e fazer essas declarações e formalizar esse documento. Às vezes acontece do contador ou mesmo o produtor rural declarar o ITR sem o ADA. Quais as consequências? Se o proprietário ou o seu contador, por um equívoco, porque o ADA ele começou a ser instituído depois de 2007. Por incrível que pareça, às vezes o contador não se adequou, esqueceu, ou o proprietário não se atentou. Não, é mais uma coisa só. Mas o que acontece? Na declaração de imposto de renda, ele consta lá tudo aquilo que faz o desconto. Mas não está declarado, não está formalizado o ADA. O que pode gerar? Pode gerar uma multa e aqueles descontos todos que ele estava declarando, incidir a multa sobre a propriedade como um todo e ser desconsiderado aqueles dados que não foram apontados pelo ADA, né, que deveria ter sido feito e que não foi. Ou seja, as consequências também são gravíssimas. Né? Então tem que atentar para isso. Será que acho que tem muito produtor rural que não faz, né? Que não tem conhecimento amplo desse documento, né? Tem muito produtor rural que não tem conhecimento e muitas vezes, às vezes até alguns que fazem, às vezes não é nem contador, às vezes é uma pessoa que dá lá uma assessoria, não está bem informada e vai fazendo assim, de forma a não preencher os requisitos legais. E é uma situação que merece uma atenção, né? Retroativo não é possível, né? Agora eu preenchi o documento e tal, mas
estou pagando errado desde 2007. Será que não, a Justiça não reconhece? Não tem como reconhecer. Porque a própria lei ela já determina que essa retificação ela é feita dentro do ano. Entendi. De forma que se houver a fiscalização e detectou, acabou. Aquilo ali você já está. Agora, dentro desse ano, por exemplo, não tem, aí falta poucos dias, é uma série de detalhes que tem que ser visto e tal, mas faz de alguma forma lá. Se precisar consertar, você tem até o dia 31 de dezembro, pelo menos de hora em diante, fica tudo dentro do aspecto legal. Lembrando que o ITR, se o produtor rural não foi fiscalizado durante os últimos 5 anos, também não mais o será, porque já prescreveu, né? 5 anos é igual, então, o imposto de renda? Isso. Igualzinho, né? É porque depende do próprio produtor fazer a declaração. Então, fez, não foi fiscalizado, tal, aquilo já está automaticamente aceito depois dos 5 anos. Eu achei interessante aqui a quantidade inclusive são siglas, né? Que você pode declarar no ADA, que deve ter em muitas propriedades, até tem mais de uma, né? Tem mais de uma. Reserva Particular de Patrimônio Natural, RPPN. Isso. Área de Interesse Ecológico, AIE. Servidão Ambiental. Essa eu não sabia que existia, não? Tem servidão ambiental. Áreas cobertas por floresta nativa. E você falou aqui, áreas alagadas aqui no Paraná nós temos. É um caso que nós temos em algumas regiões aqui. Exato. Tudo isso pode provocar integrar o ADA e também tem mais outras coisas. Isso daqui é o que dá um desconto, né, maior, porque tira da área. O que o ITR ele vai incidir? Ele vai incidir justamente sobre a área agricultável, a área produtiva. Esse que é a incidência maior. E tem uma outra coisa também, Marcelo, importante destacar. Inclusive eu tive numa reunião, não soube qual o desenlace, aqui no Sindicato Rural Patronal de Londrina, lá no Parque Ney Braga, e estava justamente falando sobre essa questão que os valores que foram imputados neste ano pelo município estavam extremamente elevados. Não consultaram. No ITR também? No ITR. Então eles estão fazendo um movimento aí, iam falar com o prefeito, com quem de direito aí, para tentar dar diminuir um pouco o valor, porque está apenando demais os produtores rurais. Nossa, até no ITR, não é fácil. Até no ITR, Muito bem. Está acabando? Já está acabando. Doutor Loliberto, muito obrigado, grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Isso aí, vamos embora. Boa noite para todos.